Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a história de Petrópolis. Então, se liga nessa história. Petrópolis se encontra na Serra da Estrela, local que durante os primeiros 200 anos de colonização era desconhecido, e um dos principais fatores disso eram os enormes paredões montanhosos de mais de 1.000 metros de altura, que cerca a região, além da presença de índios coroados, que habitavam a serra. O local só começa a ser explorado quando os bandeirantes paulistas descobriram ouro nas Minas Gerais, servindo de caminho às minas. A partir desse contexto, surge o Caminho Novo, que se dá esse nome porque já existia outro caminho, o Velho, que era muito longo e de difícil acesso. Eram 99 dias de viagem, sendo 43 a pé ou a cavalo. O Caminho Novo, que levava apenas 20 ou 30 dias de viagem, fazia parte de uma rede de importantes caminhos do Brasil colonial. A eles eram atribuídos o nome de Estrada Real. Ao longo do Caminho Novo, foram sendo distribuídas 6 Marias pelo governo português, que as primeiras datam de 1686 e foram dadas a algumas pessoas que no momento se destacavam na vida política e na segurança da colônia. Nesse cenário, várias fazendas movimentavam a economia da região, como a propriedade de Antônio Tomás de Aquino Correia, mais conhecido como Padre Correia. Sua fazenda era a mais próspera do Caminho Novo, citada por todos os viajantes estrangeiros que por ali passaram, quando o Brasil abriu seus portos ao comércio internacional, sendo referência na criação do gado, destinado à corte, e na agricultura de frutos de origem europeia, já que o clima era propício a eles. Mas a principal atividade era o cultivo de milho e a fabricação de ferraduras para atender à enorme demanda exigida pelas dezenas de tropas diárias que pernoitavam na fazenda. Dom Pedro I, ao visitar aquele local, passa a ter admiração, ficando encantado com a exuberância e a amenidade do clima. Assim, Dom Pedro I desejava adquirir a propriedade. E 2 pontos foram essenciais para consolidar essa ideia. No primeiro, Dom Pedro I sentia a necessidade de construir um palácio fora do Rio de Janeiro, pois recebia muitos visitantes da Europa, que não estavam acostumados ao calor tropical. O segundo era por consequência da sua filha, a princesa Dona Paula, que tinha sérios problemas de saúde, vindo a falecer prematuramente aos 10 anos. Passou um verão na fazenda do padre e recuperou-se muito bem. Essas alturas, o padre tinha falecido e a fazenda herdada por sua irmã. Todas as vezes que Dom Pedro I ia à fazenda, inúmeros funcionários da corte o acompanhavam. É então que a esposa Dona Amélia pede que ele o compre a propriedade. A herdeira do padre, Dona Arcângela, alega questões familiares de herança e não concorda com a venda, mas indica outra propriedade da região, a fazenda do Córrego Seco. Assim, Dom Pedro compra a fazenda Córrego Seco por 20 contos de réis, preço considerado alto para o valor da fazenda. Dom Pedro tinha o sonho de construir um palácio de verão. Como enfrentava dificuldades políticas na capital, desejando que reinasse paz entre a nação e o trono, passou a chamar o seu Córrego Seco de Fazenda da Concórdia, onde pretendia fazer um palácio. Encarregou o arquiteto real Pedro José e o engenheiro francês Pierre Toulouse, mas a obra não foi realizada, pois no dia 7 de abril de 1831, o imperador foi obrigado a abdicar para retornar a Portugal. Com a abdicação e morte de seu pai, em 1834, Dom Pedro II herda essas terras. Nesse cenário, Paulo Barbosa da Silva, mordomo da Casa Imperial, teve a iniciativa de retomar os planos de Dom Pedro I de construir um palácio de verão no alto da Serra da Estrela. O projeto foi entregue ao engenheiro alemão Júlio Frederico Koller, que junto com Paulo Barbosa
elaboraram um plano denominado de Povoação Palácio de Petrópolis, que doaria algumas terras da Fazenda Imperial aos colonos livres, que iriam não só levantar a nova povoação, mas também seriam produtores agrícolas. Assim, nasce Petrópolis, com a mentalidade de substituir o trabalho escravo pelo livre. Algumas exigências foram colocadas pelo próprio Dom Pedro II nesse projeto, que arrendou as terras do Córrego Seco ao Coller, como a construção do Palácio Imperial, urbanização de uma vila imperial com quarteirões imperiais, edificação de uma igreja, construção de um cemitério, cobrar forros imperiais dos colonos moradores e expulsar terceiros das terras ocupadas ilegalmente. O plano de urbanização para Petrópolis era complexo, já que a cidade deveria ser levantada entre montanhas, aproveitando o curso dos rios. Então Coller inverteu o antigo estilo colonial português de construir as casas com fundo para os rios, que eram utilizados apenas como esgoto. Passou a aproveitar os cursos de água para traçar pelas suas margens as avenidas e as ruas que davam acesso aos bairros. Como todo povoado colonial, a cidade nasceu de um curato em 1845, subordinado a São José do Rio Preto, e um ano depois foi criada a paróquia de São Pedro de Alcântara. Um ponto muito importante para o estilo urbano é a presença de outros colonizadores, como os vindos da Alemanha, movidos pela esperança de uma vida melhor. Os colonos abriram estradas, derrubaram matas e foram utilizados nas obras públicas. Outros imigrantes também se destacaram na construção da cidade, como franceses, italianos, ingleses e, não podemos esquecer, os portugueses. Os quarteirões de Petrópolis foram nomeados por regiões de origem desses imigrantes, para uma melhor adaptação na nova terra. Dom Pedro II era apaixonadíssimo por Petrópolis. Com o imperador na cidade, ela se tornava a capital do império e centro da atenção nacional. A cidade crescia com uma forte presença aristocrática, nobre e sofisticada. Políticos, diplomatas, grandes senhores, ricos negociantes e a intelectualidade da época se transferia para Petrópolis durante um semestre a cada ano, sem perder suas características de veraneio. A cidade se modernizava acompanhando as tendências de 1800. Com a proclamação da República em 1889, que resultou no banimento e no exílio da família imperial, temia-se que a cidade fosse ameaçada por retaliações republicanas e perdesse o seu prestígio. Mas isso não aconteceu. Internamente, tentando se alinhar com as novas ideias e apagar as lembranças da monarquia, os políticos começaram a mudar os nomes das ruas, substituindo os antigos nomes imperiais, como a Rua do Imperador, a Rua Princesa Isabel, por seus novos valores, como a Avenida 15 de Novembro e a Avenida 7 de Setembro. Getúlio, por exemplo, trouxe um desenvolvimento importante para a cidade: a criação do Museu Imperial, decretado em 1940. A partir daí, uma equipe técnica tratou de estudar a história da edificação e localizar peças pertencentes à família imperial em diferentes palácios. Como resultado, o Museu Imperial foi inaugurado em 16 de março de 1943, com um significativo acervo de peças relativas ao período imperial brasileiro. E aí, gostaram da história? Não esqueçam de dar uma conferida nos outros episódios. Eu sou o Ricardo e obrigado por ficar até o final. Tchau, tchau!